fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder. Eu acho que o nosso convidado, que é o deputado Wanderley Macris, ele ainda não está aqui com a gente, né, Rosmaria? Mas é ele que vai entrar. Mas vamos conversando aqui, Daqui a pouquinho ele vem. Então vamos adiantar mais assuntos. Uma coisa que eu perguntei enquanto estava aqui no programa, gente, porque eu sou mil e uma utilidades, né? Eu estava vendo aqui com o Barreiro para ver se ele vai fazer uma nova licitação caso a empresa decida não continuar com o contrato depois dessa multa. Então, estou esperando a prefeitura me responder para a gente poder tentar já colocar para os ouvintes logo mais, né? Ô Zezé, eu posso jogar aqui uma participação dos ouvintes já? Olha, o Gilberto, ele dá bom dia pra gente e ele diz assim: quem garante que não são petistas tentando incriminar os bolsonaristas? Eu não pensei nisso, viu, Gilberto? Mas ninguém garante. Mas, eu nem tinha pensado nisso, mas realmente pode ser, por isso que tem que ser investigado. É uma pessoa desonesta. É uma pessoa desonesta, porque se não usa um expediente desse para mandar seus recados e aproveitando, né, do nome de outras empresas, é um sem vergonha, desonesto, que pode ser petista, pode ser bolsonarista, pode não ser nada, ou só um sem vergonha, né? O que a gente está criticando como o cara agiu, né? Como que você faz um negócio desse? Ninguém está seguro hoje com nada, porque vai ter sempre um sem vergonha se aproveitando, sabe, dessas situações como essa para fazer esse tipo de coisa. Nossa, eu tenho uma raiva de quem faz esse negócio, Rose, você nem imagina. É muito honesto, né? Olha, é porque se esconde atrás, né, de uma coisa para poder destilar o teu ódio, a tua raiva, prejudicando pessoas ou empresas para você poder... Mas eu acho que a polícia... Eu acho não. Eu tenho certeza que o iFood deve ter feito boletim de ocorrência, vai ter investigação e vai chegar em quem fez. Ele já chegou, já identificou o funcionário, né? Muito provavelmente vai ter que responder, né, Zezé? O Tandy Negrão, ele disse que o Brasil, a Anvisa, deveria fazer a mesma coisa que a FDA fez lá nos Estados Unidos, que foi liberar a vacina para as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Como é que é, Rose? Ele disse que a Anvisa deveria fazer a mesma coisa que a FDA fez lá nos Estados Unidos, de liberar a vacina da Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos aqui no Brasil. E ele disse assim, uma outra coisa, que ele é totalmente contra a decisão da portaria do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, né? Onyx Lorenzoni. Lorenzoni de impedir que as empresas demitam quem não quiser trabalhar, se vacinar para ir trabalhar. Ele disse que ele não se sentiria confortável com uma pessoa que não tomou vacina trabalhando ao lado dele. Olha, às vezes ontem um monte de ouvintes participaram aqui, participou, né, da nossa enquete, e a maioria tudo contrário a essa portaria, viu? Eu acho até que é inconstitucional essa portaria, sei lá, eu acho que é. Como é que vai entrar assim na vida de uma empresa privada? Sei lá. Bom, olha, seguinte, o deputado já está na sala, Zezé. Isso. Deputado Wanderley Macris, do PSDB de São Paulo, deputado federal, né? Muito bom dia para o senhor. Olá, tudo bem, Zezé? Um grande abraço a você, a Rose e a todos os nossos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Bom dia, deputado. Deputado, bom dia. Eu posso começar, Zezé? Pode, vai lá. Na verdade, eu quero começar com uma coisa mais local aqui da região, que é a questão do aeroporto de Viracopos e a relicitação. Eu sei que o senhor está chamando as empresas, está participando. Eu não sei se é uma comissão, se foi um requerimento, acho que foi um requerimento que o senhor fez. Em que pé que está essa questão da relicitação aqui do aeroporto de Viracopos? Como que o senhor está vendo?
Olha, Rose, essa questão de viracopos é um problema que vem se arrastando há muito tempo. Uhum. Nós tivemos aqui, desde a época da CPI, do apagão aéreo, não sei se vocês se lembram, nós tivemos um debate muito grande sobre o aeroporto de Viracopos, que juntava, inclusive, na época do governo do PT, a possibilidade de trem-bala. Foi sempre uma discussão muito grande. Por quê? Para transformar Viracopos no maior aeroporto da América Latina. Esse era o grande objetivo de um projeto que, naquela época, passou de alguns governos, né, a construção dessa alternativa. Muito bem, ele foi construído, né, dentro dessa lógica de ser o maior aeroporto da América Latina, com possibilidade real de viabilizar essa situação, e acontece que a empresa teve problemas, né, com o governo, uma questão dela própria com dificuldade de poder dar seguimento, e está aí hoje uma situação onde a empresa gastou dinheiro para construir o que está aí hoje, né, que é um aeroporto realmente bastante, eu diria, reconhecido como um aeroporto de qualidade, né, mas ela, sem condições de dar seguimento, resolveu sair desse processo, tirar a sua presença na construção, na continuidade da construção desse aeroporto, e aí a situação está nesse impasse hoje. Ou seja, o governo quer que a empresa saia, ela quer sair mesmo, quer uma indenização pelo que foi feito, tem um encontro de contas a ser realizado aí, né? E o governo resolveu relicitar, fazer uma nova licitação do aeroporto para dar seguimento. Só que essa relicitação, ela diminui quase pela metade o sítio aeroportuário, né? Então, aquela ideia de ser o maior aeroporto da América Latina, com mais de 150 milhões de passageiros por ano, maior que Guarulhos, que já está no seu limite, maior que Viracopos, que já é o melhor aeroporto de Congonhas, né? Que já está no seu limite total, né? Então, Campinas passa a ser, do ponto de vista da presença importante do nosso transporte aéreo, uma chave fundamental. Muito bem, para concluir meu argumento, nós estamos pedindo um debate sobre isso, porque está parado, é um impasse, a empresa quer uma demanda, tem uma demanda, o governo quer diminuir o tamanho do aeroporto, e nós queremos debater isso, porque, afinal de contas, a nossa região merece e precisa de um debate no sentido de que o aeroporto continue com aquele objetivo principal e inicial. Então, é isso que está, na verdade, agora emperrando a continuidade dessa relicitação. Exatamente. Bom, deputado, eu não sei se a gente começa aqui por eleição. Só uma questão, Zezé. Oi. Zezé, se me permite, eu só queria dizer que eu estou chamando para essa reunião o ministro dos transportes, né, que não sei se ele veio, vai mandar algum representante, que é o Tarcísio, o presidente da ANAC, da aviação, secretário nacional de aviação civil, Ronei Grasman, o diretor-presidente da Aeroportos Brasil, que é o CEO lá, o Dr. Gustavo, enfim, botar todo mundo na mesma mesa com a gente aí no plenário, na Comissão de Fiscalização e Controle, e debater esse assunto, que é fundamental para a nossa região. Tá. Bom, o outro ponto, a gente tem também a questão do trem intercidades. Em que pé que a gente está em relação a isso, deputado? Olha, o trem intercidades também é uma outra longa história. Nós estamos trabalhando muito nisso aí, já não é de hoje, desde a época que foi aprovado aqui na Câmara Federal um projeto de lei que permitia a relicitação das atuais concessões de transporte de carga ferroviário. Muito bem. Essa lei foi aprovada permitindo ao governo que chamasse as empresas concessionárias de carga hoje para uma revalidação, ou melhor, para zerar as atuais ou algumas antigas concessões que ainda tinham 5 ou 6 anos pela frente, algumas 7, 8 anos, e zerando isso, um compromisso de um pacto que pudesse garantir futuramente, ou melhor, essa mesma concessionária pudesse garantir para o futuro
investimentos necessários para aumentar o transporte de carga em toda a linha férrea brasileira. Muito bem, isso está em andamento. Nesta lei, Zezé, eu coloquei lá uma emenda que permitia que nós garantíssemos, né, nessa lei a possibilidade de uma negociação com as concessionárias para a utilização da mesma faixa de domínio para a realização do trem de passageiro ferroviário. Muito bem. Isso foi feito, aprovada a lei, houve uma negociação, houve uma conversa e foi estabelecido que o trem intercidade terá em São Paulo a possibilidade de que o governo de São Paulo possa conduzir esse processo. Muito bem. Isso está em andamento, o projeto está... O governo do Estado se acertou com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está fazendo o projeto já está em andamento, já tem autorização legal para essa negociação com o governo federal, autorizando que o Estado faça uma concessão, não é, de um trem do chamado trem intercidade. E, na verdade, é uma composição de 4 linhas ferroviárias de passageiros, que é São Paulo-Campinas, Americana, depois é São Paulo-Sorocaba, São Paulo-Santos e São Paulo-São José dos Campos. Ou seja, é uma rede de transporte. Isso vai atingir 70% da população paulista. Imagine só a importância de um projeto como esse. Pois bem, eu continuo atento a isso, nós estamos trabalhando e isso está em andamento. Quer dizer, estou muito otimista que já o ano que vem nós vamos já estar licitando essa primeira etapa. São 2 etapas, que é a primeira faixa que vai ser feita, que é São Paulo-Campinas, depois Campinas-Americana. Deputado, hoje o presidente do Congresso, Arthur Lira, está aí trabalhando para poder votar e viabilizar a PEC dos precatórios. Como que o senhor está vendo a possibilidade dela ser aprovada? Porque ele está com um pouco de dificuldade. Como que está aí nos bastidores? Eu quero saber os bastidores mesmo dessa votação. Os bastidores apontam para um impasse, por enquanto, né? O governo ainda não tem garantia dos 308 votos necessários. Eu próprio estou em dúvida, né? Em relação ao governo. Por quê? Eu estou conversando com o governo de São Paulo para ver o impacto que isso vai dar no estado de São Paulo. Estou avaliando também aquilo que está tirando, como é que eu chamo assim, nos bastidores, uma negociação com o Centrão, porque aumenta, quer dizer, isso saiu de 60 bilhões para 70 bilhões, agora 80 bilhões, está incluído aí a possibilidade de atendimento de emenda de relator no orçamento, que eu acho que é uma coisa não deve ser mantido isso como objetivo de uma negociação, né? Então, o Centrão está realmente muito articulado, até ameaçando votar contra se não tiverem esses recursos, que são por volta de 10 bilhões de reais. Então, esse processo está em andamento, não tem nenhuma decisão ainda. O que eu disse a vocês, eu vou avaliar muito o voto para ver até onde isso não vai implicar no futuro, Zezé e Rose, no futuro, um comprometimento da situação fiscal brasileira, né? Isso vai estourar no colo de todo mundo, dos empresários, da população, dos assalariados. Quer dizer, ao invés de buscar grandes reformas, como administrativa, reforma até política, enfim, grandes reformas, né? Está se procurando atender interesses imediatos e principalmente interesses imediatos eleitorais. Então, é muito importante que hoje, eu acho que não teremos ainda decisão. O meu sentimento é que ainda não tem votos, e o governo, se não chegar à conclusão que tem votos, não vota. Não vai votar. Bom, deputado, a gente sabe que os precatórios, né, um volume grande de dinheiro foi somado aí aos precatórios que têm que ser pagos no ano que vem por causa do Fundeb. O governo deixou de repassar esses recursos para vários estados e isso daí aumentou para caramba o valor desses precatórios para o ano que vem. São Paulo tem dinheiro do Fundeb para receber? Eu estava vendo que uma das coisas que está sendo negociada é no sentido de garantir pelo menos parte desse recurso do Fundeb, né,
O projeto do governo falou, ó, a parte precatória, a partir de 60 milhões, Deus sabe quando a gente paga. E esses recursos aí, eles são maiores do que 60 milhões em muitos estados do Nordeste. Olha, Zezé, São Paulo, claro, tem impacto em relação a isso, né? Como todos os estados brasileiros terão, né? Agora, o que eu estou sentindo, isso me preocupa bastante e me faz até pensar em relação ao meu voto, é o fato de que nós estamos comprometendo seriamente o futuro fiscal do país, né? Sim. O teto hoje é a garantia, é o cheque que nós temos para dizer aos investidores internacionais, olha, o Brasil está preocupado com a sua situação fiscal, né? E se descambar isso, e se virar isso uma rotina, fura-teto aqui no Congresso Nacional, nós vamos comprometer o futuro do país, quer dizer, a indústria vai pagar um preço, assalariados, todo mundo, todos nós cidadãos brasileiros vão pagar um preço muito alto por isso. Então, é fundamental que a gente tenha regras que garantam, não é? E São Paulo tem essa preocupação também, é claro que sim. A questão do Fundeb é fundamental para que ele não corra riscos em relação a isso, né? Então, aí vai ter que ser feito um ajuste de interesses entre o governo federal, governos estaduais, para esse repasse do Fundeb que precisa ser garantido. Também acho plenamente razoável que esse debate seja colocado. Bom, o senhor está falando em relação a furar o teto de gastos, né, que é uma lei aí, uma emenda à Constituição que foi aprovada lá no governo Temer e que determina aí os gastos com base na inflação do ano anterior, só para o nosso ouvinte saber o que a gente está falando. Mas outra questão em relação a essa PEC é a seguinte: a gente sabe, a gente tem certeza que o Brasil piorou muito nesses anos. Tem muito mais gente pobre e nós sabemos que essas pessoas que recebem, por exemplo, o Bolsa Família, precisam continuar recebendo algum tipo de ajuda do governo para não passar fome. Qual a outra opção? Está sendo falado em fazer uma nova medida provisória, instituindo de novo o auxílio emergencial. E na semana passada o líder do governo, Ricardo Barros, eu achei que ele isso até como ameaça, porque ele disse, olha, se não passar a PEC dos precatórios que vai viabilizar o Auxílio Brasil, o que a gente vai fazer é editar uma medida provisória, criando de novo o auxílio emergencial, e aí vão ser muito mais do que 90 bilhões. O que é isso? O que ele quis dizer? Essa é uma possibilidade? Uma nova medida? Bom, uma medida provisória entra em vigor imediatamente. Como é que o senhor está vendo isso? Olha, o argumento do líder do governo é um argumento que ele usa em favor do governo, quer dizer, mas não deu dados, nem detalhes, nem números, nem de onde, nem a fonte da qual ele argumentou nessa direção. Quer dizer, não dá para entender isso como uma ameaça, viu, Zezé? Isso não pega bem aqui no Congresso Nacional. Nenhum dos deputados gosta de ser ameaçado pelo governo em função dessas questões aqui de interesse imediato. E olha, mas essa questão do vale, da ajuda emergencial, como que vocês estão trabalhando e lidando com isso? Isso é possível, como plano B. O governo tem essa possibilidade de editar uma medida provisória. Porque eu acho muito menos dramático. Só que tem que mostrar de onde vem o recurso. É o recurso, né? Exatamente. Então, você tem que fazer um rearranjo no orçamento federal. Isso é possível, porque o orçamento está aqui para ser votado. O governo tem plenas condições de fazer uma negociação, um rearranjo do orçamento federal e viabilizar esse auxílio emergencial. E, na minha opinião, não chega nem perto desse valor que a emenda constitucional, isso sim é grave, gente. A emenda constitucional é uma mudança da Constituição Federal, dando oportunidade ao governo de furar um teto que vai dizer o seguinte: nós não temos dinheiro para pagar tudo e, portanto, vamos gastar e vocês, no futuro, vão se encarregar de pagar isso. Quer dizer, nós estamos comprometendo gerações futuras. Então, o governo tem o plano B,
a medida provisória pode ser feita para garantir esse aumento emergencial, até estabilizarmos a questão econômica. A questão econômica ainda é uma dúvida, né? Mas, de qualquer maneira, o governo tem sim esse mecanismo de uma emenda, de uma medida provisória que dê garantias de continuidade desse auxílio emergencial. E é possível fazer, porque nós estamos ainda durante a pandemia. Zezé, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, depois eu já passo para você. O Xandão, ele diz assim, a Dilma sofreu impeachment por uma suposta pedalada e o Bolsonaro está cometendo várias pedaladas, além de estar na cara, dando dinheiro ao Centrão por conta dessa história das medidas das emendas do relator. Deputado, por que a Câmara Federal não abre impeachment contra o Bolsonaro? Uma pergunta para o senhor. Porque isso depende apenas e simplesmente do presidente da Câmara, que é um aliado incondicional do presidente Bolsonaro. Só por isso. Quer dizer, ele tem lá medidas, tem argumentos, tem agora a CPI que termina lá os seus trabalhos na Câmara, no Senado Federal, que mostra claramente o envolvimento do presidente em vários crimes que foram reconhecidos com levantamento de dados, informações, tudo isso nós vimos na CPI, né? Além disso, quer dizer, qualquer modificação ou pedalada que ele dê, isso é mais argumentos, quer dizer, argumentos suficientes já tem lá, está na mão do presidente. Agora, isso é uma determinação constitucional. Se o presidente não mandar abrir o processo de impeachment do presidente, vai continuar presente na gaveta dele essas solicitações e não vai acontecer nada. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho de sucessão. No dia 21 tem aí as prévias do PSDB. Eu sei que o senhor é um aliado forte aí do governador João Dória, mas ele andou tendo uma derrota bastante significativa anteontem, né? Que é a história dos 92 prefeitos e vice-prefeitos que haviam sido filiados e que agora não vão poder votar por decisão do Comando Nacional. Como é que o senhor viu isso? Como que o senhor está vendo a campanha do João Dória dentro do partido para ser o candidato à presidência da República? Eu aqui do lado de fora estou achando que está super apertado. Como é que o senhor está vendo? Zezé, primeiro, eu apoio o João Dória como candidato a presidente. Eu voto será dele. A minha articulação política todinha está voltada para isso. E nós vamos continuar fazendo. Esses 90 e poucos prefeitos que pediram para serem incluídos na votação, eles vieram agora para o partido. Não é, isso seria um plus, vamos dizer assim, né? Para o Dória, isso não é derrota do João Dória. Ele simplesmente deixou de receber um volume de votos de prefeitos e vereadores, ou melhor, prefeitos e vices que vieram para o partido recentemente, né? Imaginando que pudesse votar. E a executiva disse, não vota porque a votação, a filiação é só até 31 de setembro. Isso foi cometido por todos os candidatos, né? O candidato do Rio Grande do Sul também participou, teve filiações fora do prazo. Não sei se o Arthur Virgílio não tem conhecimento, mas eu sei que 2 prefeitos, se eu não me engano, 32 membros filiados ao partido se apresentaram para votar e, na verdade, não eram eleitores até 31 de maio. Então, essa data limite é uma data que vai valer para todo mundo. As pessoas acharam que podiam votar, não é? Prefeitos e vice-prefeitos. A executiva disse que não vai votar. Vai ser respeitado isso. E, do outro lado, a mesma coisa. Então, está se dando como derrota, é claro, internamente tem uma disputa, né? Essa disputa, candidatos usam os seus argumentos para dizer que foi derrota, e na verdade não foi, mas eu estou muito confiante, viu? O João Dória tem maioria na bancada federal hoje, tem maioria dos prefeitos e vereadores, porque São Paulo, imagine você pega o Rio de Janeiro, tem um prefeito e 32 vereadores, né? Então, um estado como o Rio de Janeiro, quer dizer, é um prefeito que vai votar e 32 vereadores. São Paulo tem milhares de vereadores, tem centenas de prefeitos, tem mais de 300 prefeitos, vice-prefeitos no estado de São Paulo. Então, São Paulo faz a diferença do ponto de vista do voto nessa eleição.
Tem maioria de vereadores e prefeitos também, e tem maioria de filiados, porque nós temos o apoio do João Dória de vários estados brasileiros, né? E todos eles confiantes, né, de que vão realmente ajudar. É claro que o Eduardo Leite está fazendo o seu papel, está disputando também, Arthur Vigílio está fazendo o seu papel. Por sinal, eu acho uma coisa muito bonita, a gente viu muito nos Estados Unidos isso, prévias que duram, primárias que duram lá um ano inteiro em debates, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos discutindo em debates de programas, de propostas, já teve um primeiro debate, foi muito bom isso aí, por esclarecer. Hoje o PSDB é o único partido que está fazendo isso, nenhum outro partido, nem o PT, que sempre diz Partido dos Trabalhadores, que é organização sindical, etc., não estão fazendo, é decisão de cúpula. Aqui não, quem vai decidir, como já fizemos em São Paulo, pela nossa experiência. O João Dória foi candidato a prefeito pelas prévias, foi candidato a prefeito, a governador pelas prévias, e vai ser candidato a presidente pelas prévias. Então, nós temos experiência nisso. E isso é um processo democrático interno valioso, né? E todos os partidos deviam, aprimorando as suas ações internas, executar como dogma da sua, como estatuto de cada um desses partidos. Essas prévias, elas podem ser democráticas, mas elas acabam trazendo aí uma disputa interna bem acirrada. O senhor acha que, independentemente do resultado de João Dória ou se o Eduardo Leite, depois que definir ali um candidato, o senhor acha que o partido se fecha em favor de um deles? Como vai ser essa reconstrução dessa unidade que hoje a gente sabe que não tem? Não adianta falar que tem, que não tem, né? Olha, quando o Dória disputou com Bruno Covas, se eu não me engano, ele teve 4 candidatos que ele disputou com o governo do estado. O Bruno Covas, a prefeitura, aliás, o Bruno Covas foi um, o José Aníbal foi outro, nós tivemos o André Matarazzo também, tivemos 3 ou 4 candidatos à prefeitura de São Paulo. O que aconteceu? O João Dória ganhou. Ganhou, e qual foi a atuação em seguida que aconteceu? Né? Política, ação política. Né? O Dória fez um acordo com os demais candidatos. Todos participaram desse entendimento. O Bruno Covas acabou sendo o vice dele. Né? Ele teve uma disputa com o Bruno Covas. Teve acirramento de disputa interna. Né? Isso não impediu que logo em seguida se fizesse um trabalho de articulação interna do partido para viabilizar um caminho único. E é isso que foi feito, tanto é que o João Dória foi eleito prefeito. Depois a mesma coisa aconteceu no governo do estado. Ele foi eleito governador do estado, ou melhor, foi indicado pelo partido em prévias, e depois se fez um grande acordo e o partido todo se articulou de maneira conjunta. Então, eu não acho, quer dizer, é claro que sempre sobra algum problema, mas nada que seja que passe a linha do impossível. Né? Tudo está dentro da lógica da disputa. Logo em seguida, João Dória sendo indicado, nós vamos participar de um grande entendimento interno. Isso passa por negociação interna. Por que o senhor apoia o João Dória? O que o João Dória é melhor do que Eduardo Leite? Por que o senhor está fazendo essa escolha? Olha, essa escolha eu faço. Primeiro, a capacidade que tem o João Dória de gestão, de administração. O estado de São Paulo hoje é um estado que carrega o PIB nacional, né? Porque está com as suas contas em ordem, um ajuste fiscal. Ele fez uma reforma administrativa que nenhum país, nenhum estado tinha feito ainda. Agora que começa a ter reflexo em alguns estados de reforma administrativa que o governo federal deu através de uma emenda constitucional, uma obrigação dos estados fazerem suas reformas. A reforma previdenciária em São Paulo foi feita com muito detalhamento. Houve uma reforma econômica, quer dizer, todas essas reformas, Rose, estão propiciando hoje ao Estado de São Paulo uma saúde financeira, uma situação fiscal invejável. Eu estou aqui em Brasília hoje, eu converso com meus colegas em plenário, ninguém acredita que o Estado está investindo neste ano 21 bilhões de reais e vai investir no ano que vem 27 bilhões de reais em grandes programas sociais. Olha só quantos programas sociais. Tem o Vale Gás, tem a questão da ajuda, esse é um tipo de um Bolsa Povo que está dando possibilidade a todas as pessoas. Os microempreendedores, né? Microempreendedores, nós temos projetos de ajuda para os pais, tem vários.
Então, tem programas sociais e programas econômicos hoje sendo lançados em São Paulo. Eu, por exemplo, disse outro dia para brincar com o João Dória, falei, João, não aguento mais ir no Palácio para participar de lançamento de programas de gastos de ajuda e de desenvolvimento para o Estado. As grandes obras, olha só, todas elas sendo recuperadas. Obras de 1,5 bilhão, obras de 2 bilhões, grandes obras de infraestrutura na área no estado de São Paulo, recuperação de estradas vicinais, são programas e programas de investimento de São Paulo. Tudo isso por causa da competência do João Dória. O João tem a cabeça de empresário, mas ele atua como governador hoje, desculpa, ele atua como governador hoje de maneira invejável do ponto de vista de um ajuste. Ele tem a experiência dele. Imagina a questão da vacina. Quem foi o estado que assumiu de frente o embate com essa história da vacina? O João é considerado hoje em vários estados. Deputado. Eu viajei com ele, né, Zé? Ele é considerado o pai da vacina aí fora de São Paulo. Então, ele tem competência para ser um grande presidente da República. Tá, para encerrar, Moro entrando na disputa, como é que o senhor está vendo a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos, com a intenção aí de disputar a presidência da República, na eventualidade de estar aí com boas intenções de votos no ano que vem? Veja, hoje, pesquisas, Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo e Ciro Gomes em terceiro, na faixa de 9%, e os demais meio embolados, 5%, todos eles aí. O próprio Moro, né? João Dória e outros candidatos. Muito bem. Na minha opinião, olha, vou dar minha opinião aqui. O João Dória ganhando essas prévias dia 21 agora, eu não dou 60 dias para o João já alcançar o Ciro Gomes, que está na faixa de 8%, 9%, entendeu? E aí já vai ficar em terceiro lugar. Em 60 dias ele consegue construir essa candidatura dele para chegar já em terceiro lugar. E na medida em que ele se viabilizar numa grande negociação que vai fazer não só internamente, como fora com outros partidos, com certeza o João Dória estará disputando já a disputa com o Bolsonaro, já o segundo lugar, logo mais no começo do ano que vem, ou meados do ano que vem. Muito bem. Essa é a minha convicção. Por quê? Porque o Moro, apesar de tudo, tudo que ele, como ministro, como juiz, ele fez um trabalho excepcional, eu acho, na Lava Jato, foi digno de mérito, não é? Mas ele não tem essa capacidade de articulação política que o João Dória tem, né? E, portanto, eu acho que o João Dória, com certeza, vai se viabilizando ao longo do tempo como terceira via. E se ele mostrar 2 dígitos nas pesquisas, ele vai embora e vai buscar o Bolsonaro como próximo conflituoso em termos de debate público na sua campanha. Então, eu estou convencido disso. O Moro é mais um candidato. E, na minha opinião, esses candidatos que vão ficar na faixa de 5%, 6%, são alguns, acabam depois convergindo para a terceira via, não tenho dúvida nenhuma. Esse é um processo político absolutamente normal, natural, de negociação interna, porque a população, quando consultada, não quer nem Lula e nem Bolsonaro. Essa que é a verdade. A grande maioria, um grande centro de pessoas que têm bom senso, querem alguém que possa dar continuidade ao país, com paz, com tranquilidade, com desenvolvimento econômico, com emprego e, mais do que isso, com seriedade na gestão pública. O Dória não tem uma acusação de corrupção no governo dele. Nenhuma, zero. Né? Está completando está no seu 4º ano de governo. Portanto, é isso que o Brasil quer. Tranquilidade, paz, e é isso que nós vamos buscar. Bom, quero agradecer muito o deputado Vanderlei Macris por ter falado com a gente aqui no Bastidores hoje. Deputado, bom resto de semana, já é quase fim de semana de novo, graças a Deus. Então, graças a Deus, deputado, porque ela não trabalhou os últimos 2 dias, entendeu? Por isso. E a gente está num trabalho interno danado aqui, viu, para viabilizar essa nossa prévia. Mas olha, Zezé, muito obrigado, Rose, a você, todos os nossos ouvintes e assistentes aí dessa entrevista. Quero agradecer. Você sabe que toda vez que eu sou chamado, estou aqui presente, né? Não tenha dúvida. Obrigada. É só dar um toque, nós estamos aí, tá bom? Um abraço a vocês, obrigado pela entrevista, e a todos os ouvintes.
Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, deputado. Bom, e agora a gente vai para um intervalo, coisa bem rapidésima, porque em seguida Henrique do Vale.